Olá, tudo bem? Hoje, dia 6 de março, e o tema da devocional é prioridade. A leitura bíblica encontra-se lá em Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. E o versículo-chave está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias lhes serão acrescentadas. Depois de décadas exilado na Babilônia, o povo de Deus pôde retornar à sua terra com a missão de reconstruir tudo, pois Jerusalém, a capital, tinha sido destruída pelos dominadores. Mas agora, a alegria tomou conta e logo começaram a trabalhar. Colocaram os alicerces do templo. Um povo entusiasmado é capaz de grandes obras. Mas o êxodo provocou as nações vizinhas, que passaram a amedrontá-los e ameaçá-los. O entusiasmo se foi e a construção parou. As casas particulares continuaram a ser construídas, mas o templo ficou de lado. Cerca de 18 anos passaram depois da volta do exílio e ele estava estagnado. Nem tanto pelas ameaças dos outros, mas pela realidade do próprio povo. Diante desse cenário, Deus fala mediante o profeta Ageu, abre aspas, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Fecha aspas. Deus estaria preocupado com a construção de um templo? Lógico que não. Mas nesse momento a realidade externa representava outra, que era a realidade interna, que voltava a acontecer. O fato de o templo ficar de lado mostrava que o Senhor não era mais a prioridade na vida daquelas pessoas. A experiência do exílio havia sido esquecida. Já tinham suas propriedades de volta, não precisavam mais de Deus. Muitos até o acusavam de não lhes dar boas colheitas, por isso não tinham os recursos para reconstruir o templo. Porém, o que fica claro é que isso acontecia por terem deixado Deus de lado. Diante do apelo do profeta Ageu, imediatamente o povo foi despertado e colocou a mão na massa. O templo foi finalmente reconstruído. Os cristãos de hoje também, diante das circunstâncias, podem ser tentados a deixar de andar e viver com o Senhor. Isso acontece de maneira sorrateira. Às vezes até os motivos aparentemente justificáveis nos fazem desanimar de continuar buscando o Senhor. Por isso precisamos estar atentos a quem e o que é prioridade em nossa vida. Que Jesus Cristo seja nossa prioridade hoje, amanhã e sempre. Prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? A prioridade do povo que voltou do exílio, como nós lemos aqui agora, num primeiro momento era a reconstrução do templo, mas quando as circunstâncias começaram a ir contra aquele povo, eles começaram a pensar só neles mesmos. Eles esqueceram de pensar em Deus. E é muito engraçado que isso acontece também conosco. Nós temos a tendência de, na hora do apuro, na hora da pressão, na hora das dificuldades, a gente se esquece de Deus, a gente se esquece da nossa ética, a gente se esquece daquilo que nós cremos, da fé que nós professamos e nos preocupamos apenas com a nossa situação. E isso é preocupante. Então tem uma frase que diz assim, que nós temos que tomar cuidado, porque na hora do apuro nós podemos esquecer a nossa ética. Nós não podemos deixar que coisas circunstanciais ao nosso redor tomem aquilo que é prioridade, aquilo que é importante na nossa vida, aquilo que é essencial na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida, ou pelo menos deveria ser. E se Deus é tudo na nossa vida, ou pelo menos Ele deveria ser tudo na nossa vida, por que quando acontecem situações difíceis ao nosso redor, a coisa mais fácil que nós fazemos é esquecer a Deus? Nós deixamos de ir na igreja, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a Deus, a opinião de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós procuramos opiniões de outras pessoas, nós procuramos opiniões de amigos, de conhecidos, de familiares, e nós esquecemos de buscar a prioridade, que é Deus. Então, quando nós estamos caminhando dessa forma, buscando a ajuda em outros lugares, buscando soluções em outras pessoas, buscando conhecimento fora da palavra de Deus,
Isso diz respeito que o nosso coração está desviando da prioridade, que é o Senhor. Nós precisamos estar constantemente voltando à nossa prioridade, porque infelizmente, como pecadores, como pessoas falhas, nós esquecemos disso. Nós deixamos o pecado nos dominar, nós deixamos o medo nos dominar, as preocupações dessa vida. Por isso que nós devemos fazer como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, através do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus deve ser a coisa mais importante na nossa vida. Mas para isso nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Para colocar Deus em primeiro lugar, só Ele mesmo nos ajudando. Porque como pecadores nós não vamos conseguir. Por isso nós precisamos buscar a Deus em oração. Vamos orar? Deus, nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Ó Pai, muitas coisas ocupam o nosso pensamento, trabalho, finanças, família, escola, estudos, ó Deus, futuro, incertezas, inseguranças políticas. Ó Deus, tudo isso toma conta do nosso coração de forma que muitas vezes nós deixamos de buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, de buscar a vontade do Senhor. E por conta do medo, das preocupações dessa vida, das ansiedades, ó Deus, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor e começamos a ouvir pessoas ao nosso redor e, infelizmente, até mesmo o nosso próprio coração que é enganoso. Nos ajude, Deus, a colocarmos o Senhor como prioridade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que Deus também te ajude a colocar Ele como centro da sua vida, em nome de Jesus. Amém.